Em julho, nossa equipe produziu uma reportagem sobre as pelagens padrão da raça. Hoje, você vai conhecer as variações de pelagens nos asininos, que desde 2016 são aceitos para registro na ABCJPEGA. E tem também curiosidades sobre os moares, filhos desses asininos. Recentemente, a gente falou aqui na TV Pega sobre a pelagem padrão da raça. Hoje nós vamos falar das pelagens variadas, as consideradas exóticas. A gente está aqui com o Murilo, que é árbitro e técnico de registro da ABCJPEGA, que vai apresentar para a gente um pouco dessas pelagens. Murilo, tudo bem? Tudo bem. O que são as pelagens variadas, Murilo? As pelagens variadas, elas basicamente tiveram o seu ponto de partida quando começaram a aparecer bons exemplares de jumentos pega sem faixa. As pelagens oficiais da Associação Pega, elas exigem a faixa crucial e a lista de burro. E no caso, basicamente, dessas pelagens que são agora incorporadas, uma novidade no sistema de registro da Associação do Jumento Pega, abriu-se mão, tanto que seja de 3 pelagens que são as características, que é a tordilha ou russa, o pelo de rato e o ruão, abriu para outras variedades de pelagem que nós vamos falar hoje. Então vamos mostrar aqui um exemplo, Murilo? Vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Esse animal, por exemplo, é uma jumenta da pelagem preta. Como todo animal asinino, ela vai ter o buçal, que seria a região do focinho mais clara, vai ter a região dos olhos um pouco mais clara e a cor predominante no restante do corpo. Nós estamos trazendo aqui um jumentinho da pelagem preta, esse sim, sem vestígio nenhum, nem de lista de burro, nem de faixa crucial, e mostrando nitidamente aquela situação que nós falamos, do buçal todo claro e da beirada dos olhos toda clara. Essa jumenta seria uma jumenta preta mal tinta e esse jumentinho seria o filhote dele preto retinto. Tem o mal tinto e o retinto. O preto retinto é chamado de azeviche. Então essa seria uma variedade do preto azeviche. Aquela é uma variedade do preto mal tinto, uma pelagem exótica, bonita, muito procurada e que hoje está trazendo muitos adeptos para a Associação do Pega através dessa pelagem. Por falar em pelagens exóticas, essa dupla aí apresenta características curiosas. Essa jumenta, mãe desse filhotinho aqui, que a gente vai falar da pelagem dele, ela é uma jumenta que apresenta no subpelo, na sua região de tosquia, da tosa, ela apresenta características de ser uma jumenta tordilha, porque está vendo o subpelo. Mas a partir do momento que você parte para acompanhar aqui, ó, os pelos da ponta da orelha e os pelos da orelha, você vê que o tom de pelagem dela é ruanada, ok? E quando você olha aqui no queimado de sol, todos os reflexos são avermelhados. E mais interessante ainda, por se tratar de uma jumenta já de uma certa idade, se ela fosse a pelagem tordilha padrão, geneticamente tordilha, ela já estava branca. Pela cria que ela deu, que é um ruão bem claro, que a gente chama de ruão fogo, a gente pode concluir que ela, no caso de comparando a pelagem com a dos equinos, ela seria uma pelagem alazã tostada, alazã café torrado, um alazão bem escuro. E o seu animalzinho saiu alazão bem claro, que nos asininos chama ruão. Ó. Essa é a variedade ruão fogo. O Murilo desmistifica algumas questões sobre a pelagem pampa. Observar que, diferentemente da pelagem pampa, e que comumente a gente fala que os animais, os asininos dessa pelagem são pampa, não. É um gen oveiro, é o gen O. As malhas escuras no fundo branco, elas nunca ultrapassam o fio do lombo de um lado para o outro, o que não ocorre no animal pampa. O animal pampa, todo tipo de pampa, principalmente nessa região que acontece nos moares, ela vai ultrapassar de um lado para o outro, cruzar o fio do lombo. No animal oveiro, não. Então esse jumentinho aqui é um jumento pintado de oveiro.
ele não é pintado de pampa. Muitas vezes a pessoa compra um jumento desse achando assim, opa, comprei um jumento pampa. Não, você comprou um jumento oveiro. Agora a gente vai falar sobre os muares. Tem algumas curiosidades nessas pelagens que o Murilo vai passar aqui pra gente. Conta aí, Murilo, vamos falar desse animal. Muito bem, esse animal aí, ó, ele apresenta uma interferência de duas pelagens. Observem que numa outra parte da matéria, eu comentei que o animal que tem o gen oveiro, as pintas não, as malhas brancas não atravessam de um lado para o outro do dorso lombo. Essa mula, ela tem o pelo de rato, então a pelagem básica dela é o pelo de rato. E os dois gens que estão atuando nela é o gen tobiano, que é o gen pampa, e o gen oveiro. Essa mula é exatamente filha de um jumento oveiro e uma égua pampa de preto, tobiana de preto. Essa pelagem, nos equinos, ela é chamada de toveira, que é a mistura do tobiano com o oveiro. Então aqui existe interação de dois gens. Para tirar todas as dúvidas, vai aí uma aula sobre a diferença entre a pelagem tobiana e a oveira. A máscara desse animal da pelagem oveira aqui desceu e pegou até um pouco da orelha. Então isso é característica do oveiro. Às vezes o pessoal vê uma mula pintada dessa e fala assim, é uma mula pampa. Não, isso é uma mula oveira. No caso dessa, como atravessou a malha branca de um lado para o outro, e ela é filha de égua tobiana, de égua pampa, a gente fala que ela é toveira, ela tem as duas pelagens. Veio o pampa da mãe e veio o oveiro do pai. Continuando aqui com os muares, aqui a gente tem uma mula baia calçada, é isso, Murilo? Ela também, essa mula também é baia calçada. Porque além de ser baia calçada, vamos nos dirigindo aqui para a garupa dela. Caminha para a garupa. Ela é uma mula tobiana, ela é uma mula pampa. Observe que no animal pampa, o limite entre a pele rosa, que dá o pelo branco, e a pele pigmentada, que dá a cor baia, o limite é perfeitamente definido. Então os limites são definidos. Não é aquele limite embolado como acontece na pelagem oveira. Encontramos nela aqui as zebruras, encontramos nela aqui a faixa crucial e encontramos a lista de burro, encontramos a crina preta. Então é um animal baio pampa. Pampa apenas na região da garupa e da cauda. Hoje nós temos algumas pelagens básicas que existem no mercado, mas já que a gente abriu o leque, a hora que elas começarem a acasalar entre si, vão aparecer um outro número muito grande de outras pelagens advindas do acasalamento entre essas pelagens exóticas. A gente não pode nem prever o que vai acontecer de pelagem exótica nos próximos anos.